Bom, pessoal, seguimos então nossas conversas sobre patologias ósseas e agora a gente vai conversar rapidamente sobre algumas anomalias do tecido ósseo. Elas são, a maioria delas, então, são caracterizadas de acordo com a localização ou com as principais áreas afetadas, tá? Então, existem as anomalias generalizadas, que incluem desde a acondroplasia, condrodisplasia, sobre a qual a gente vai conversar um pouquinho, osteogênese imperfeita, osteopetrose, displasia esquelética. A grande maioria delas são raras, tá? Na nossa rotina aqui, talvez o caso que a gente tenha pego com mais frequência tenha sido condrodisplasia, e tem alguns casos de osteogênese imperfeita que me parece que aconteceram em uma propriedade em São Lourenço, tá? Mas de um modo geral, essas anomalias são bastante raras. Aqui eu estou apresentando essas tabelas para vocês realmente tenham um repositório onde podem fazer consulta desses termos, tá? Então, algumas alterações dessas estão mais restritas à cabeça, então são as que se referem o nome às cefalias, né? Ou então alterações na conformação de maxilar, que são bastante corriqueiras, e aí vocês vão vocês vão voltar a falar sobre isso com a Prof. Fábio lá no Dia História, tá? Algumas alterações se referem a anomalias no desenvolvimento de membros, e geralmente essas vão ter esse radical melia, que se refere aos membros, então vai desde a ausência parcial, ausência de uma parte do membro, e ainda as dactilias, né, que se referem a alterações nos dígitos, como a adactilia, que é a ausência de dígitos, polidactilia, que são dígitos acessórios, e por aí vai. Então, a minha sugestão é que vocês, aos poucos, ou dependendo da necessidade, se familiarizem com esses termos, tá? E a gente vai conversar agora um pouquinho sobre alterações angulares dos membros. Alterações angulares dos membros são mais corriqueiras em equinos, tá? Especialmente em potros. Muitas vezes eles já nascem com esse distúrbio, e esse distúrbio se refere, então, a uma alteração na conformação do membro, que faz com que o membro se desvie do seu eixo principal, tá? E essas alterações, elas podem acontecer tanto nos ossos do carpo, quanto nos ossos do tarso, e em todas as articulações que envolvem também essas regiões de carpo e de tarso, então nos membros anteriores e nos membros posteriores. Quando a alteração angular se referir a um desvio lateral, os membros estiverem torcidos, né, tem essa alteração angular para o lado externo, a gente chama isso de valgus. Então, uma alteração pode ser um carpo valgus ou então um tarso valgus. E quando o desvio é medial, a gente chama esse desvio de varus. Então, um carpo varus ou um tarso varus. Essas alterações ocorrem em função de desvios no crescimento, alterações no crescimento epifisário, que determinam um encurtamento ósseo. As causas são bem variadas, que vão desde alterações em gestação até no feto recém-nascido, no potro recém-nascido, problemas de manejo, problemas nutricionais que podem gerar essas alterações. E o tratamento geralmente pode ser feito a partir de casqueamento, cuidados com o manejo do animal, ou então em situações mais graves, até cirurgia, tá? Esse é um problema bem sério, especialmente se afeta potros que são destinados a práticas esportivas. Então, eles podem, inclusive, viabilizar o uso de um potro que tenha uma boa genética, por exemplo, que talvez tivesse um bom potencial para esporte. Ilustrando só mais um pouquinho para vocês, especialmente aqui, ó, esses dois que tinham alteração de conformação desvio angular lateral, tá? A outra alteração sobre a qual a gente vai falar um pouquinho é o Wobler, porque a gente já falou sobre ele lá nos distúrbios do sistema nervoso, né? E o Wobler, então, a gente também reconhece como, ou é sinônimo de mielopatia estenótica cervical. São aquelas alterações que,
cursam com a diminuição ou alterações na conformação do canal medular e que vão determinar, por sua vez, então, compressão e dano na medula espinhal. Lembra que essa alteração pode acontecer em função de realmente uma estenose, uma diminuição do tamanho da luz do canal medular, ou então por uma instabilidade entre as vértebras, tá? Uma instabilidade dos ligamentos que sustentam as vértebras. Então, nesse caso, aqui a gente tem ilustrado uma dessas situações de instabilidade dos ligamentos. O que acontece? Nesse caso, a vértebra se movimenta, tá? E aqui, mostrando para vocês como isso ocorre, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem claro que é uma coluna que foi seccionada longitudinalmente, mas é que ela está simulando o cavalo com o pescoço reto. Então, a gente tem um canal medular com uma luz homogênea, tá? Mas quando a gente movimenta, movimenta essa medula, no caso, simulando uma movimentação do pescoço do cavalo, vocês percebem que a vértebra faz a compressão dessa medula, gerando então as lesões hemorrágicas e posteriormente necróticas nessa medula espinhal e que vão dar aquele sinal clínico de bambeira, tá? Lembra que o Wobler, traduzindo, ele se traduz como bambeira, tá? E aqui então mostrando uma alteração de conformação da vértebra, que é uma assimetria nessas facetas das protuberâncias ósseas da vértebra, tá? Uma outra doença sobre a qual eu quero conversar com vocês é a condrodisplasia. Ela também é conhecida como um nanismo desproporcional. Ela difere do nanismo clássico, que é aquele causado por distúrbios de hormônios da pituitária, tá? Principalmente porque quando é distúrbio desses de hormônio da pituitária, o indivíduo ele tem uma diminuição do crescimento ósseo em todo o corpo. Nesse caso aqui, o encurtamento ósseo acontece principalmente nos ossos dos membros e nos ossos do crânio, tá? Então, o animal geralmente vai ter membros curtos e deformidades deformidades craniais e de face, tá? Essa doença acontece em ruminantes, e aí ruminantes a gente vai falar de bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos, e também a doença ocorre em caninos e em felinos. Aqui exemplificando para vocês, nos bovinos o pessoal diz que parecem bovinos bulldog. Aqui, e esses casos foram diagnosticados aqui. Esses animais, às vezes, esses animais aqui, às vezes eles têm dificuldade para mamar, inclusive a alteração na conformação facial é tão grande que o animal não consegue mamar, ou ele é muito baixinho para conseguir mamar. Esse aqui foi um animal que foi diagnosticado numa fazenda aqui na volta, ele foi trazido para a faculdade e foi criado como guacho por bastante tempo aqui na faculdade, depois veio a óbito de causa natural, mas ele foi, inclusive, ele era quase que um bichinho de estimação, tá? Já a condrodisplasia, outro exemplo de condrodisplasia, esse animal aqui tinha alterações de conformação de membros bem mais graves e de face também, inclusive ele era prognata, e aqui outro, então também com conformação bem importante, e alteração da conformação bem importante, e é interessante frisar que essa é uma doença de caráter hereditário e determinada por um gene recessivo, ou seja, o pai e a mãe precisam ter o gene para que o animal manifeste a alteração. Isso é bastante problemático porque às vezes a gente demora até diagnosticar a doença, né? E o gene é transmitido para a progenie sequencialmente, até que seja diagnosticado. Então, ilustrando, aqui mostra, esses animais têm geralmente uma placa, a doença também ocorre por um defeito de maturação da placa epifisária, então às vezes eles apresentam a placa epifisária bem espessa, ou então essa área de osso trabecular, de ossificação endocondral também bem exuberante. Como eu falei, a doença ocorre em ruminantes, dentre eles os ovinos, e nos ovinos
ela recebe, os ovinos portadores dela são chamados de spider lamb. Eles têm uma alteração tão importante na conformação que eles são chamados de ovelhas-aranha, tá? E aqui, de novo, lembrando e chamando a atenção, porque a gente viu lá nos bovinos, esses animais, eles são desproporcionais, tá? Então, a relação de coluna e membros deles é desproporcional. E aqui esse ovino mostrando realmente a alteração importante de conformação dos membros. E aqui nos ovinos também, nos ovinos aranha, esses a gente observa alterações vertebrais importantes, com manutenção de placa epifisária, de placa de cartilagem bem densa, e é o que é uma das alterações que é observada nesse quadro. E só chamando a atenção que existem raças de cães que são ditas como raças condrodisplásicas, como, por exemplo, o piquinês, o basset, o dachshund, também conhecido como teckel, tá? Então, eles são raças condrodisplásicas. A condrodisplasia nesses animais faz parte da característica racial, tá certo? Com isso, a gente encerra o nosso olhar acerca das anomalias. Existem muitas mais, né, que eu estimulo vocês a buscarem, a lerem sobre, mas por enquanto o que eu queria apresentar para vocês era isso, justamente com a ideia de instigar a vocês buscarem mais sobre esse assunto, tá bom? Nos encontramos na próxima aula, então. Até lá!